outra vez, nesta terça-feira, nesta conversa do Descobrimos, estas conversas com sinceridade, conversas sinceras que vamos tendo aqui todas as terças-feiras. Hoje tenho uma convidada muito especial que nos vai falar sobre mindfulness na educação. O que é isto do mindfulness? Como é que nós podemos educar de uma forma mais atenta, mais disponível, de alguma forma estabelecendo uma ligação afetiva de grande conexão com o nosso educador? Então, eu convidei a Filipa Barros, que foi minha colega de curso, precisamente numa formação sobre educador mindfulness. Já vamos saber melhor quem é a Filipa e vamos estar aqui um bocadinho à conversa, precisamente sobre estes aspectos relacionados então com a educação e com mindfulness. Eu vou já chamar a Filipa para começarmos a conversa, espero que fiquem atentos. Afinal de contas, vamos falar tanto sobre atenção que vem mesmo a propósito. Então, Filipa, já te vi aqui, então vou chamar-te para sobre educação com mindfulness. Como é que podemos potenciar, primeiro o que é isto e como é que podemos potenciar a nossa atenção no nosso papel de pais, de mães, de educadores, de professores e tudo mais. Então, estamos aqui a aguardar que a Filipa entre. Esperando que a Filipa já tenha então recebido uma mensagem, já te convidei, Filipa, para entrar, assim, tranquilamente, aguardando que tu chegues, pegando aí no botãozinho para aceitares, entrares aqui em direto comigo. Vamos lá. Oi! Olá, Sílvia. Olá, Filipa, boa noite, Boa bom ver-te noite. aqui. Sei que vieste já de viagem, portanto, Exatamente. bem-vinda e espero que estejas aqui já aterrada Já. para neste momento presente, não é? Neste momento. Exato. Que vem muito a propósito do que vamos falar. Filipa, eu costumo fazer aqui uma apresentação um bocadinho diferente, eu costumo dizer como é que eu vejo o meu convidado e depois passo-te a palavra para dizeres um bocadinho mais do que possas dizer sobre ti, está bem? Ok. Então, eu recordo, até com bastante saudade, aquela formação que fizemos, precisamente Educador Mindfulness, um ano intenso, cheio de aulas e de trabalhos e muitas reflexões e tudo mais. E na altura foi muito divertido, uma parte da minha parte, que era, na altura, não sei porquê, estava constantemente a esquecer-me das datas das aulas. E portanto, não sei se te recordas, tu chegaste a ser, por vezes, tu e a Celina, o meu apoio, o meu suporte, para me recordar. Então, tenho aqui uma ideia de ti, de uma pessoa muito empenhada, organizada, focada naquilo que deseja alcançar. Foi muito giro, porque no final do curso, quando fizemos o nosso retiro e nos encontrámos pela primeira vez, tu dirigiste imediatamente a mim, lembras de dizer, já estava aqui ansiosa porque tu chegasses, e portanto ficou-me também esta Filipa muito afetuosa e com uma capacidade de acolhimento muito grande. E portanto, olha, são as ideias que tenho sobre a forma como eu te vejo. E, portanto, bem-vinda aqui neste bocadinho de conversa sobre educar com mindfulness. Mas queria que falasse um bocadinho mais sobre ti, o que é que fazes, quem és, para que as pessoas te fiquem a conhecer um bocadinho melhor. Quem é a Filipa? Obrigada, Sílvia. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite e obrigada pelas tuas palavras. Também recordo com carinho. Aliás, foi no decorrer do curso de Mindfulness que acabei por fazer o meu primeiro retiro. E foi muito engraçado nós conhecermos nesse contexto, porque no fundo vamos conhecer pessoas que nunca tivemos pessoalmente, não é? E de repente estamos num retiro maioritariamente de silêncio. E é encantador como é que depois de 5 dias conhecemos tão profundamente alguém e tivemos no fundo mergulhados no silêncio. E isto também é um bocadinho do que trazemos aqui hoje, não é? Essa atenção plena precisa desse silêncio. Desse silêncio. Exatamente. Falar sobre mim.
Se calhar O que fazes, Filipa? Podemos começar pelo que fazes? O que Exatamente, o fazes? que faço? Quem és? Vamos lá. Neste momento dedico-me a ser coach e instrutora de mindfulness e meditação. De formação base sou farmacêutica, mas ficou lá atrás o momento em que percebi que gostava mais de pessoas do que de medicamentos e que me percebi que tinha que dedicar a esta área e no fundo a ideia de que o que eu gostava mesmo de ver era conseguir fazer as pessoas poderem brilhar, fazer o seu maior potencial. E sem dúvida que o mindfulness, que nos traz aqui hoje, é que nos consegue levar a brilhar e a tirar o melhor de nós. E neste momento dedico-me então a um projeto de mindfulness na educação, na comunidade escolar, nas escolas, portanto com turmas, com professores e com a comunidade em si. Ok. Então já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, Filipa. Que tal começarmos aqui um bocadinho por conversar, por um lado, o que é isto do mindfulness, porventura, para quem possa nunca ter ouvido falar. Hoje em dia eu sinto que já é difícil, não é? Eu há alguns anos atrás havia muita gente que ainda se espantava do tipo, o que é isso? Agora não, já há mais gente que ouviu falar, mas ainda assim, podermos conversar aqui um bocadinho sobre o que é o mindfulness e qual é a importância dessa atenção precisamente nesse percurso educativo, seja no papel de pai, mãe, familiar, educador, professor. Como é que tu vês? Assim por palavras tuas, Sim. o que é que tu vês como sendo o mindfulness e como é que o relacionas com a educação? É assim, para conseguirmos resumir de uma forma muito clara, até para quem está em casa a ouvir-nos, o mindfulness é realmente nós estarmos atentos e prestarmos atenção neste momento de uma forma propositada, portanto com intenção e sem julgamento. Isto, dito assim, parece uma coisa muito simples e no fundo é muito simples e apesar de ser muito simples traz múltiplos benefícios. No entanto, requer alguma disciplina e algum treino, não é? Portanto é que muitas vezes precisamos de ser acompanhados para conseguir ultrapassar essas resistências que muitas vezes não nos dão tempo de parar. Tu estavas a dizer, hoje em dia a palavra mindfulness já é muito conhecida, felizmente sim. Houve um boom de estudos nesta área e, portanto, esta área cresceu para o Ocidente. No entanto, acho que ainda há um bocadinho de olhar de canto, ok, eu já sei o que é, mas a vida agitada não consigo encaixar um momento de pausa e silêncio na minha vida agitada. E, portanto, fica um bocadinho, ok, eu sei o que é e até sei que é bom, mas como é que eu posso fazer? E em termos de benefícios e de utilidade, é útil e benéfico para toda a gente. Estamos a falar de adultos, de crianças ou de adolescentes, mas se calhar, e é o que nos traz hoje aqui, começando pelas crianças, se pudéssemos levar a cada uma das nossas crianças um bocadinho deste conceito que fosse, se calhar conseguiríamos mudar uma geração mais lá à frente. E, portanto, nesse aspecto é importante, e daí se calhar o meu propósito neste momento, é importante levar às escolas este mindfulness. Mas para deixarmos um bocadinho de usar este palavrão, que até nem sequer é português, não é? A nossa atenção plena, nós conseguimos, das crianças e dos adolescentes, conseguir com que eles se conheçam um bocadinho melhor. Portanto, levando-lhes umas sessões onde conseguimos através... E aqui há um fator importante, que é o maior desafio numa escola, numa turma de 20, 28 meninos, não é? É tu chegares lá sem nada. No fundo, tu entras numa turma, não levas
basicamente material nenhum, se levas é muito redutor, e de repente tens miúdos, crianças que estão habituados à nossa vida agitada de hoje, à tecnologia, que é um grande adversário, e tu entras sem nada, só com a tua voz, e ainda por cima a propor maioritariamente o silêncio. Isto é um desafio, é um É um grande desafio, é um desafio. grande desafio. É um desafio. Olha, Filipa, quero muito que contes a tua experiência, Uhum. precisamente por isso que estás a trazer, que é tão importante, não é? Desmistificarmos também aqui um bocadinho para quem é, como é que se faz, que benefícios tem. Mas gostava de sublinhar uma coisa que tu disseste que ressoou aqui muito em mim e até muito pelo facto de eu já amanhã estar a iniciar um MBSR, o Programa de Gestão de Stress com Mindfulness, que assim é para adultos. Mas há muito esta ideia de que eu não sou capaz, eu não tenho tempo para parar, não consigo estar quieto, não sei se sei fazer silêncio, o silêncio incomoda-me. Portanto, é muito frequente e sem julgamento, não é? Porque eu acho que isso são pensamentos e são ideias que são legítimas e naturais que surjam na mente quando temos um primeiro ou um segundo ou um terceiro contacto com estas dinâmicas, mas gostava muito de aproveitar essa primeira ideia, precisamente para ajudar a desmistificar, primeiro, que aquilo que tu também disseste, não é que isto até é uma coisa relativamente simples, não é? Simples e desafiadora ao mesmo tempo, não é? Nós sabemos isso, no entanto é algo que está acessível e preparado precisamente para gente ocupada com stress, que não tem tempo, que tem dificuldade em fazer o silêncio. E há outra coisa que é maravilhosa, que é não tem necessariamente que se gostar, não é? Temos que nos predispormos por considerarmos que há um benefício. E depois, sim, nós sabemos que há um prazer, uma experiência saborosa na sequência de o praticarmos. Mas a verdade é que há alguma coisa acessível a todos. E, portanto, eu queria muito sublinhar isso, pegando nas tuas próprias palavras, porque é um dos aspectos que me fascina, não é? Isto não é uma coisa para quem já tem preparação, não é? É para Exato. quem tem preparação, mas também, e se calhar acima de tudo, para quem está nesta vida agitada e de correria e de aparente falta de tempo e de uma série de desafios, pronto. Mas sim, mas saltando também para essa preparação da infância. E agora sim, perguntava-te um bocadinho como é que tem sido essa tua experiência com as gerações mais novas, não é? Com as crianças, nessa descoberta, e tu usaste uma expressão muito bonita, que eu sinceramente já não sei se sei reproduzir exatamente como foi, mas qualquer coisa como autodescoberta ou proporcionar um tempo de descoberta. Tu passaste por aqui por esta expressão. Como é que é a tua experiência ao fazeres convites amorosos, vou-lhe chamar assim, às crianças, não é? Para terem esse contacto de paragem, de silêncio, no fundo, de atenção. Como é que é a tua experiência? Sim, e aqui deixa-me só contextualizar que quando chegamos a uma turma e para chegarmos às crianças, primeiro tivemos que passar por uma série de adultos. E portanto é a direção da escola, são os professores, são os próprios pais que têm que autorizar, e portanto toda esta construção é importante para os próprios adultos, mas também para que, quando o impacto que tem nas crianças, depois as crianças estão acolhidas por uma comunidade escolar que também ajuda em todo o processo. Mas sim, é engraçado, de repente estás a entrar numa escola com um ensino convencional que nós sabemos e conhecemos, e de repente elas serem confrontadas com um ambiente completamente diferente, onde uma pessoa as convida a estar tranquilas, e já aconteceu crianças se recusarem a fazer naquele momento. E é curioso porque, e aqui é a minha experiência, a autodescoberta é deles e é minha também. Porque para nós também é um desafio, não é? Chegarmos a uma turma e realmente algum menino me dizer não, eu não quero fazer.
E é importante porque pela primeira vez eles contactam com alguém que lhes diz: não tem problema, é uma decisão tua, só tens é que estar presente e não incomodar os colegas. O facto deles não incomodarem os colegas já estão a criar uma interação, porque estão a permitir que os Sem outros dúvida. tenham essa experiência. E é engraçado que foram vários os que já me disseram ao longo do tempo que não queriam participar, mas nenhum deles chegou ao final do processo sem participar. E aqui é que muda tudo, porque foram eles que decidiram estar presentes. Foram eles que levantaram o braço ou vieram ter comigo e dizer: olha, desculpa, eu afinal queria participar. Isto acontece na segunda sessão ou terceira, não passa daí. Temos isto Não. como temos, ou seja, e aqui estamos a ver o processo de autoconhecimento deles, não é? Estamos a ver como um filme a passar à nossa frente, porque no fundo era algo que lhes causava confusão e depois aceitaram e expuseram-se a dizer que afinal queriam. Assim como, e agora se calhar aproveito para explicar um bocadinho melhor, porque estamos a falar de sessões e estamos a falar de atenção plena e depois fica aqui um bocado etéreo o que efetivamente se faz dentro de uma sessão em sala de aula. Portanto, fazemos uma respiração inicial, onde convidamos os meninos a acalmar, a respirar fundo, a colocar a postura correta, e depois temos uma atividade, e aqui já entrando um bocadinho nas especificidades que acontecem ao longo do processo, podemos ter uma atividade na área cognitiva, onde trabalhamos a atenção e a concentração, uma outra que pode ser a parte emocional, e aqui trabalhamos a gestão das emoções e as relações interpessoais deles, e depois a parte corporal, da consciência corporal. E no final, eles têm a oportunidade de partilhar com todos e fazer um registro, que pode ser conforme as idades, em desenho, em texto, o que eles quiserem. E isto, resumi aqui o que é uma sessão mindfulness para chegar ao mesmo ponto. Houve meninos que diziam: não, eu o registro não quero fazer. Ou porque não queriam desenhar, ou porque não se queriam expressar, sentiram que tiveram bem ao viver o momento, mas não quiseram, não tinham nada para concluir. E é engraçado, aconteceu-me com dois meninos, já do quarto ano, já meninos maiores, e é engraçado que houve um em específico, que passou 4 ou 5 sessões sem registro nenhum. No momento do registro não registava nada, e à sexta vez que eu fui à escola ia-lhe fazer a sexta sessão, e antes da sessão chama-me a um canto e tira da mochila as 5 páginas dos 5 registros que tinha feito em casa das sessões Bonito. anteriores. Uau! Que E bonito! diz-me ao ouvido: eu não te estou a entregar nada. Ou seja, Uau! e aqui é que se calhar nós vemos a realização do nosso trabalho. Sim. Conseguimos tocar em alguém que tinha uma barreira grande, não sabemos porquê, não é? Não conhecemos a vida, mas sabemos que houve ali um momento em que ele pôde partilhar com alguém o processo Mas dele. muito resultado, Filipe, acredito, desse respeito, não é? E dessa liberdade e desse espaço, no fundo, de consciência, não é? Em que, porque eu costumo dizer que é quase uma contradição, não é? Eu dizer é obrigatório praticar mindfulness. Esta frase nem faz sentido, não é? Sim. Porque como tu disseste no início, não é? É o prestar atenção de forma intencional, portanto não pode ser manipulada ou obrigada Sim. por terceiros, não é? Tem que ser vontade própria. Claro que, não é? Quando estamos com essas idades mais novinhas, não é? A própria atenção ao estado de desenvolvimento, a todo o contexto, ao facto
em sala, não é? Serem muitos e, portanto, haver diversidade de vontades, de postura, de ritmos, etc, não é? Mas de repente é mesmo isso que tu partilhaste e que foi tão bonito, não é? Que de repente a surpresa, não é, que eles têm quando alguém diz, não, sim, não queres, não tens que fazer, tudo bem, desde que respeite. E só neste bocadinho Sim. fizeste-me pensar, Filipe, a riqueza que nestes 2 ou 3 minutos, a riqueza de interação que já há aqui, não é? No tal respeito, na forma como também contribuímos para que em autonomia eles se apercebam de que há, de facto, a minha vontade, mas também o respeito ou o saber estar. Não queria muito aqui o saber estar no sentido de limitar comportamentos, Sim, mas faço-me entender, não é? No sentido de, ok, mas há quem queira, portanto eu também claro, tenho que e de respeitar, saber estar em comunidade com isto. sim, Então acho lindíssima essa tua experiência e teres trazido também precisamente esse detalhe, que não é detalhe nenhum, não é? sim, Essa possibilidade de se ir gerindo a escolha e como depois isso resulta numa vontade própria. sim. Olha, desmistifica uma coisa que também acho que pelo menos a mim surge-me com alguma frequência, não sei se a ti te surge, que é, mas é preciso estar assim tão quieto durante tanto tempo? É que muita gente diz, não, mas eu não consigo estar quieto. Mesmo adultos, agora até estou a falar mais de adultos. Sim. E Eh, como é que é? Como é que nós Efetivamente, podemos gerir essa parte do movimento com a atenção? sim, efetivamente, efetivamente, acho que isto vem muito até da própria palavra mindfulness, associamos logo a alguém com as perninhas à chinês e sentado com a coluna muito reta. E, efetivamente, traz alguns benefícios ter a postura correta, mas aqui o mais importante é conseguirmos fazer dentro das nossas limitações. Obviamente, se eu não conseguir estar nessa posição, não vai resultar em nada, porque eu só vou estar a pensar que não consigo estar nessa posição. Portanto, todas as posições são válidas, claro que conseguindo ter a coluna direita e nós sentirmos numa sensação relaxada, com uma postura bem colocada, principalmente confortável, podemos estar sentados numa cadeira. Sentados numa cadeira toda a gente consegue estar tranquilamente. E, portanto, acho que esta peça aqui fundamental também, que é a postura, não nos cingirmos a uma postura rígida, não, nós temos é que estar confortáveis. O próprio movimento, há aqui duas vertentes. Uma é quando queremos fazer uma meditação formal em que estamos realmente quietos na nossa cadeira, a vida continua a acontecer. Nós estamos quietos a tentar ter um momento mindfulness ou de meditação mais formal, mas a vida continua a acontecer e muitas vezes temos que nos mexer por algum momento e não tem mal nenhum nisso. Só temos é que estar presentes no que estamos a fazer. Se há um momento em que temos que tocar na perna ou no rosto por algum incómodo, desconforto que tenhamos, vamos fazê-los consciente do movimento que estamos a fazer e no momento seguinte voltamos onde deixamos ficar a nossa meditação. E aqui é que entra de uma forma mais forte a parte do sem julgamento. E vamos ser bonzinhos connosco e dizer que está tudo bem, tive que fazer este movimento e não tem problema nenhum. O que interessa é que eu, no momento seguinte, regresso ao que estava a fazer. E, efetivamente, para quem se considera bastante irrequieto, ainda pode ter uma forma de começar, e isso é muito importante até para as crianças nesta idade escolar, de primária, mais pequenos, em que efetivamente até temos que encurtar as sessões, não podem ser tão longas como quando fazemos com os adultos, mas podemos ter o mindfulness em movimento e, portanto, ter um mindfulness ativo. Os próprios movimentos de dança, algumas até posturas de yoga, mas não necessariamente de yoga, mas um passeio na parte exterior da escola ou mesmo dentro da sala, algo feito com colchões e conseguimos ter movimento, e isto também se aplica aos adultos, portanto alguém que esteja um bocadinho mais agitado pode ir pela vertente de fazer um mindfulness ativo em movimento
E aqui o ponto é sempre o mesmo, é estar consciente do que o corpo está a fazer naquele momento. E essa atenção, eu, eu julgo que essa atenção, não é? Que nós convidamos, que tu, como facilitadora, convidas as tuas crianças a fazer e também os adultos que já lá vamos, mas há aqui um exercício, uma dinâmica que eu também acho muito curiosa, que é o facilitador estar também a fazê-lo em atenção plena, o que permite, não é? Que ao estarmos a ativar essa atenção no papel que possas estar, que podemos estar a ter, a desempenhar, quando digo aqui papel, o papel de facilitador, de estar a convidar uma determinada dinâmica, mas uma coisa que eu acho maravilhosa é que o facto de estarmos em atenção também nos permite ir recebendo, ir estabelecendo esta relação com quem está à nossa frente de forma tão flexível quanto aquilo que vamos reconhecendo fruto dessa atenção. Ou seja, o que eu quero dizer é, se sentirmos que há alguma pessoa, criança neste caso, que está a precisar de um bocadinho mais de movimento, o nosso próprio reconhecimento fruto da atenção a essa realidade vai permitindo que a facilitação da própria prática vá sendo muito real, não é? Não é em piloto automático, não é porque agora tens que estar quieto, porque eu planifiquei a aula para estar quieto, portanto tem que ser. Não, isto não existe, não é? Existe uma planificação, mas depois nós ativamos a nossa atenção também durante aquele tempo, de uma forma profundamente humana, como é óbvio, e isso vai enriquecendo, eu tenho sentido muito isto vai enriquecendo as próprias sessões, porque estabelece essa relação, se for necessário fazem-se ajustes, não é? Porque se reconhece qual é a minha necessidade, mas também qual é a necessidade do outro, ou dos outros, não é? Quando estamos em grupo. Eu acho que esta prática da atenção tem essa maravilha, não é? Que ela vai acontecendo numa dinâmica entre todos os que estão presentes. E, de facto, é um convite, não é? Sairmos do piloto automático, do stress, desta rapidez com que vamos vivendo e pelo qual todos nós passamos, não é? Eu ainda há bocadinho, raramente vou para Lisboa Centro, não é? Que eu moro nos arredores de Lisboa, e apanhei um trânsito que eu já não me recordava de ter apanhado e vinha a querer chegar a casa cedo e dei por mim completamente em piloto automático, do tipo, ai, chatice, quero sair daqui, já estou farta de estar nesta rua, e de repente caí em mim e pensei, não, espera, não, vive lá um momento, agora estás aqui, relaxa, se conseguires entrar no cruzamento, entras, se passarem 2 ou 3 carros à tua frente, passam, não há problema. E dei este exemplo do trânsito, porque para quem vive numa zona urbana é um bocadinho mais frequente, mas isto aplica-se, não é, nas nossas dinâmicas de facilitação, nas turmas, na educação, em tudo mais. E pronto. Filipe, queria trazer aqui um bocadinho para a conversa também, uma coisa que tu passaste de uma forma tão intensa há bocadinho, que é tu para chegares às crianças, às turmas, tiveste que passar por uns quantos adultos. Sim. Não é? E eu sei... E eu sei que há aqui várias dinâmicas, julgo eu, não é? Sim. Depois me dirás, a mim e a todos os que vão passando por aqui, me dirás exatamente o que é que te passou pela mente ao dizer isto. Mas a mim passou-me várias dinâmicas. Passaram-me dinâmicas de autorizações, não é? Tipo, gostava tanto que isto chegasse à minha escola, mas para isso tenho que passar pelas autorizações. Mas passou-me também outra dinâmica que é... uma prática de atenção plena, uma dinâmica de convite à atenção, não é? É mais frutífera se houver uma continuidade. Quer dizer, nós não precisamos estar sempre em prática, não é? Formal. Sim. Mas as coisas podem ser estimuladas. Portanto, ter uma turma com o respectivo professor, com a comunidade educativa, e aqui vou abrir um parênteses, em que ninguém é obrigado a aderir, não é? Com base naquilo que tu disseste há bocado. No entanto, pode haver um envolvimento, ou pelo menos uma curiosidade sobre, deixa cá ver o que é que isto é, para podermos também contribuir ativamente para este bem-estar em toda a dinâmica, porque senão transformamos o mindfulness às vezes na gavetinha, não é? Do olha, Sim. agora vou fazer mindfulness naquela hora extra.
Fala um bocadinho da tua experiência. O que é que tinhas em mente há bocadinho? Como é que nós podemos contribuir para que estes adultos Sim. também entrem aqui um bocadinho nesta dinâmica? Na realidade, o que é que eu tinha em mente? Acho que não é nada desconhecido, não é? Temos uma escola que ainda não está preparada para este tipo de dinâmicas. Uma escola, no global. Felizmente já começam a aparecer várias que estão abertas a isto, mas no geral, não. E portanto, sim, temos que passar por diretores de escola, pelos professores, pelos coordenadores dos agrupamentos e portanto tem que haver todo aí um envolvimento. Temos um fator a nosso favor, que é efetivamente as pessoas e as crianças estão agitadas, a vida está cada vez mais estressada e portanto em cada bocadinho que conseguimos fazer com que as pessoas experimentem, a bola está do nosso lado, porque faz a diferença. E, portanto, as escolas têm as suas dinâmicas, e sim, eu entrei numa escola pública, normal, com ensino do primeiro ciclo, e consegui fazer sessões de mindfulness durante 1 hora, todas as semanas, a todas as turmas. Estamos a falar de 120 alunos. Isto mexe com a dinâmica da escola. Tive que fazer reuniões com os professores para eles estarem minimamente preparados e para acolher o que os alunos iam receber ali. E depois, é assim, também nós, e tu sabes, Sílvia, recebemos o mindfulness em momentos da nossa vida que estávamos disponíveis para os receber. Não é? Não podemos fazer com que uma comunidade escolar, como estes meninos, uns que recusaram ao início participar, portanto, não podemos fazer com que uma comunidade escolar esteja receptiva no mesmo momento, só porque eu decidi começar, não é? Um projeto, ou a direção decidiu começar um projeto, que estejam todos no mesmo patamar de abrirem os braços e vamos lá, isto é espetacular, isto é o caminho. Portanto, temos esses desafios e sim, conseguimos chegar a alguns professores e aí vê-se as diferentes dinâmicas. Quando chegamos a um professor em que estava no momento certo de receber as práticas de mindfulness, tudo dentro da sala se desenrola de forma diferente. Porque temos meninos que são acompanhados durante toda a semana, grande parte do dia, não é? A vida deles é ali, e de repente tem uma pessoa que só entra uma vez por semana. Eu vou lá, dou umas tantas dinâmicas, estou com eles, há um momento muito enriquecedor, mas é fundamental quando tenho um professor ao meu lado que, ao mesmo tempo que eu estou a dar a minha sessão, é capaz de me chamar a atenção para momentos que eles viveram durante a semana, durante as suas vidas, e poder encaixar lá o mindfulness. E aqui não estamos a falar tanto da questão corporal e física, em que estamos numa respiração formal e de nos acalmarmos e controlarmos os nossos impulsos, estamos se calhar a falar mais do que isso na parte emocional, que é se calhar a parte mais profunda, e aí conseguimos ter a relação com todos os alunos, ou seja, de repente vemos em cada criança o que ela viveu nessa semana e que podemos chamar ao mindfulness e viver ali outra vez, e se calhar até era um conflito com um amigo e se calhar colocamos aquilo com outra dimensão e no fim já estamos a partilhar e a registar sobre aquele acontecimento e as relações interpessoais ficam mais ricas, porque no fundo do que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar de uma prática que nos leva ao silêncio e com esse silêncio estamos-nos a conhecer melhor, estamos-nos a descobrir. E a seguir disto o que é que vem? Vem o estarmos abertos a poder descobrir o outro. E portanto, isto é conexão e no fundo é que estamos aqui a fazer
conhecendo-nos melhor, conseguimos ter uma melhor relação. E o que é que nós somos mais do que a relação com os outros? E aqui a parte fundamental é os miúdos, e daí ser tão importante eles brincarem, não é? Nós dizemos, temos um plano curricular extenso e os meninos não têm tempo para brincar e os intervalos deviam ser mais... Todas estas polémicas que nós sabemos. Estamos a falar só disto. Estamos a falar de eles terem... Brincar, se calhar chamamos-lhe brincar, mas o que queremos dizer é ter experiências novas e principalmente ter experiências novas uns com os outros. Uhum. E no Sem fundo, dúvida, e sem no, e no dúvida. fundo, se lhes damos essa oportunidade, mais um bocadinho durante a semana, deles poderem conhecer um bocadinho de formas diferentes de interagir, isso vai ser enriquecedor para eles, porque no fundo estamos a criar laços e a cuidar, Sem dúvida. a ajudá-los a criar do colega do lado, neste caso. E mesmo com o professor, a relação de Exatamente, essa questão entre respeito e confiança com o intergeracional. professor. Sim. Assim. Filipa, temos estado aqui muito a falar do contexto, e bem do contexto escolar, não é? Mas eu queria também só aproveitar para esclarecer aqui a quem for passando, não é? Que o mindfulness se aplica, ou seja, esta predisposição para a atenção, vou traduzir assim, se aplica em qualquer contexto, familiar, empresarial, que também já lá iremos assim de raspãozinho aqui já na parte final, mas queria aproveitar para esclarecer isso, não é? Porque o Descobrimos tem também esta abrangência, não é? Entre escolas, mas também noutras modalidades de educação. Então, trabalharmos um bocadinho, aliás, uma das coisas que foi engraçada, não sei se te recordas, estou-me a recordar agora, é que no curso onde nos conhecemos, não é? Nesse curso de Educador Mindfulness, nós tínhamos que entregar um projeto final. Tu desenvolveste um projeto final com uma escola, eu desenvolvi um projeto final com um agregado familiar e, portanto, esta clareza, não é, de que tudo aquilo que nós estamos aqui a falar é algo que nós podemos integrar na nossa própria atitude de vida, não é? Através de um certo treino, precisamente porque lá está, estamos tão envolvidos numa vida, por vezes, tão corrida e tão distraída e muitas vezes com tantos estímulos externos que rapidamente nos transportam quase para um estado de piloto, o tal piloto automático, que depois há um bocadinho este convite, um bocadinho não, totalmente este convite a esta prática da atenção através dos tais exercícios e desta forma tão exemplificativa que tu deste há pouco de como é que se processa numa sala de aula. E também, como tu dizias, não é? Há contextos, e quase todos os nossos contextos neste momento merecem esta atenção da parte entre pares, não é? Há bocadinho estavas a falar e estava a pensar que utilidade isto pode ter, e utilidade é uma palavra até pobre para o que quer dizer, isto pode ter, por exemplo, na gestão de conflitos, no foco, e portanto ia-te pedir só que referisses 3 ou 4 benefícios, o que é que tu tens verificado. Nós sabemos que existem estudos sobre isto, portanto a listagem de benefícios está até devidamente identificada por N estudos, não é? Ultimamente até já é difícil contabilizar quantos estudos existem, mas assim, passando mais assim pela tua experiência e por aquilo que tu vais sentindo, quais são os principais benefícios que tu encontras em desenvolver uma educação com a predisposição para a atenção? Sim. Vou traduzir desta maneira. E se calhar, tu falaste disso, já há tanta coisa escrita, ou seja, qualquer pessoa coloca no Google benefícios do mindfulness e vai aparecer uma lista. Portanto, acho que não me vou cingir a dizer esses, acho que se calhar vamos ficar com as ideias que os próprios meninos me passaram, porque tenho dossiês e dossiês de registros em desenhos e em texto do que eles percepcionam depois de uma sessão. E houve um que foi muito engraçado, que escreveu, e se calhar aqui podemos concluir que o benefício é a parte do relaxamento, que escreveu
adoro quando estou a fazer as respirações, porque sinto-me tão leve como se não tivesse ossos. Ai, que bonito! Ou seja, ou Uau! seja, nós se calhar como adultos nunca nos passaria pela cabeça dizer isto, até parece que É, soa depois um é esta bocado beleza mau, da não é? linguagem, é Mas esta beleza também da linguagem a infantil, não é? É tão simplicidade, bonito, ou seja, tão ele bonito. devia estar a fazer uma respiração de tal forma, tão concentrado, que de repente o corpo dele estava tão leve como se não tivesse, não é? A parte do esqueleto a segurar. E eu achei incrível porque pensei, se tivesse alguma dúvida, agora não tenho, aquele miúdo conseguiu fazer a respiração corretíssima, porque para ele ter esta sensação teve que estar lá presente no que estava a fazer. E tu falaste benefícios, e depois na parte de passarmos para os adultos, tive outras duas meninas, duas gêmeas, que eram quase como embaixadoras mindfulness da turma ou quase da escola, e foi engraçado porque levaram isso para casa. E levaram isso para casa, tinham um irmão mais velho, adolescente, com alguns problemas, vamos chamar problemas, algumas rebeldias no seu caminho escolar, e elas conseguiram convidar a família a ter momentos mindfulness em casa. Portanto, aqui tocamos as meninas, não é? Diretamente, conseguiram ver resultados e benefícios nelas e conseguiram levar para casa ao ponto dos próprios pais estarem interessados em fazer e pedirem dicas e falarem comigo para depois podermos dar continuidade ao trabalho. Portanto, temos aqui um menino a falar da parte física, o relaxamento, o retirar a ansiedade, o controlar os impulsos. Temos a outra parte das meninas que já traz um bocadinho da relação interpessoal, poder transmitir isso ao irmão e aos pais e criar um momento de conexão, não é? E depois o que é óbvio, que é criando pequenos momentos formais de respiração, estamos a aumentar efetivamente a concentração e a atenção, e isso traz maior interesse pela aprendizagem e maior assimilação. Isso sim foi comprovado por vários professores com quem contactei a disponibilidade deles para poderem estar mais atentos, terem, ou seja, aumentarem um bocadinho mais a sua competência nesse aspecto, e poderem saber que durante a semana têm um espaço ou que lhes dão uma ferramenta que depois também podem levar para casa e treiná-la, com brincadeiras, obviamente. Nós estamos aqui a falar Claro. que com os nossos meninos nós levamos em género de brincadeira todas as práticas e depois nos adultos trazemos-las de uma forma mais formal. É isto. Ainda que de uma forma, eu apetece-me dizer que também um bocadinho na brincadeira a sério, não é? No sentido em Sim, que também acho que não é pode ser levado de a outra sério, forma, não é? não é? Mas sim, mas É. sei bem do que dizes, não é? Neste aspecto mais formal. Olha, deixa-me completar um bocadinho, complementar, não é completar, complementar também um pouquinho o teu testemunho, fazendo também a ponte com depois faixas etárias um bocadinho mais crescidas, não é? A minha experiência, também tenho alguma experiência com os mais pequeninos, mas é francamente maior com depois a faixa etária Sim. mais dos adolescentes e adultos. E uma das que eu estava a escutar e estava também a recordar alguns feedbacks, aí já, muitas vezes já não por desenhos, mas por exemplo de adolescentes e pré-adolescentes aí com 12, 13, 14 anos que me vinham dizer assim, sabe, lembrei-me de si mesmo antes de fazer o teste. E quando entrei para o teste, antes de começar a escrever, sentei-me, fiz algumas respirações, e depois senti um alívio que depois fiz aquilo. Eu tive, é muito bonito, é muito empoderador até, e é muito interessante, porque de facto este também é um treino, não é? Que nós fazemos muito com os adultos, é percebermos que o stress e a ansiedade fazem parte, não é? Nós não apagamos isso das nossas vidas, faz parte da nossa natureza,
No entanto, há um poder em nós, há uma capacidade em nós, através do treino, para conseguirmos gerir esses momentos sem deixar que eles resvalem para um descontrole ou para uma, enfim, para uma exacerbação da situação que muitas vezes pode ser gerida de uma forma mais controlada, controlada aqui no bom sentido, do autocontrole, não é? Então, esta é uma das maravilhas. E Filipe, estou a dizer isto também assim, já fazendo um bocadinho a ponte aqui com a conversa, porque também vamos aqui avançando, porque queria muito deixar aqui nesta live um convite de última hora, é verdade, porque tudo isto, não é, que temos vindo aqui a falar, também tem por base um primeiro programa, que é o tal MBSR, o Mindfulness Based Stress Reduction, que é desenvolvido num programa específico, e eu amanhã, quarta-feira, dia 1 de fevereiro, vou começar o mês de fevereiro com uma nova turma, este programa sim para adultos, mas queria muito deixar aqui o convite, se alguém assim, última hora, se sentir chamado, curioso, interessado, pode mandar um e-mail, pode deixar para silvia.descobrimos@gmail.com, pode deixar aqui uma mensagem na página do Descobrimos, porque tenho... Sabes, Filipe, eu acho que nós as duas partilhamos aqui uma coisa em comum que tu disseste na tua apresentação, eu partilho agora, embora já tenha vindo assim a partilhar de vez em quando, que de alguma forma houve um momento na nossa vida em que por muito que gostássemos daquilo que fazíamos, não é? Tu farmacêutica, eu ligada ali aos museus, sentimos assim um apelo pelas pessoas, se calhar um bocadinho fruto da nossa própria experiência de vida ou um apelo. E, portanto, eu sinto que nós estamos nestes programas do Mindfulness, acima de tudo com muita paixão e muito desejo de podermos partilhar esta nossa experiência e esta nossa possibilidade de facilitação, não é? Com as formações que fomos fazendo, com as pessoas com quem vamos encontrando nas mais diversos contextos escolares, familiares, mas eu queria te perguntar a ti, não é? Fazendo a ponte, e que outros contextos são estes? Porque eu sei que tu também vais tendo experiência noutros contextos e também aproveitando aqui esta parte final, estes minutos finais da nossa conversa, para tornar isso bem claro, não é? Porque isto não é uma coisa... Como tu começaste a dizer, parece que estamos a fechar assim o círculo sem o querer fechar. Começaste mesmo esta conversa por dizer, isto é uma coisa para todas as idades. Disseste isto quase no início. Então desmistificai um bocadinho mais por onde é que tu também andas nestas experiências de mindfulness, mesmo para além das escolas, nestes contextos que já fomos aqui falando. Sim, é isso. No fundo, o mindfulness é para as pessoas. Quer seja o contexto escolar, em comunidade escolar, em sala de aula, seja em crianças individual ou adolescentes. E sim, eu trabalho ambas as vertentes, em contexto institucional e também individual. Nos adultos também, portanto, poder fazer acompanhamento individual e depois numa outra área que é as equipas e, portanto, na parte das equipas estamos a falar na parte empresarial, qualquer empresa, desde grande a pequena, que tenha pessoas lá dentro e que possam ser atingidas pelo mindfulness. E se calhar aproveito também para sublinhar a importância do curso que vais começar amanhã. Eu própria o fiz e realmente é muito revelador e se alguém tem alguma dúvida, faço, não faço, o meu testemunho é faça para experimentar, só a experiência é que vai ditar o que é realmente o curso. E uma dica, não se perde tempo a meditar ou a fazer mindfulness. Podem ser só alguns Curiosamente momentos. parece que se ganha, não é? Exatamente. Não é, Filipe? Curiosamente. Às vezes parece que o tempo estica. O que nós aprendemos é que se vamos ter um dia ocupado, meditamos meia hora, se vamos ter um tempo muito ocupado, meditamos 1h30, não é? Porque precisamos dessa calma para depois ser mais efetivos. E portanto, se há alguma dúvida no ar, é realmente de experimentar, porque a resistência começa logo
de início a não querermos participar, é a nossa resistência de ai, temos muito que fazer. E por que não parar logo nesse momento e pensar, ok, vou aqui investir em mim e em parar uns minutos, sim, vale todo o tempo. Já agora, Filipa, faça ponte com a live da semana passada, que foi com a Marlene, que foi uma participante do MBSR que eu fiz o ano passado. Só para convidar aqui as pessoas para lá irem espreitar, ela está no canal do YouTube do Descobrimos. E, porque ela fala precisamente disso. Ela disse, eu não tinha tempo nenhum e de repente o meu pior dia era o dia da semana em que a Silvia ia dar o MBSR e de repente nem pensei, vou começar porque senão não... E é muito esta experiência. Eu própria, quando fiz o MBSR a primeira vez, também achei que não ia ter tempo e que não ia conseguir, mas é essa a maravilha também destas coisas, não é? Sim. É que é precisamente o treino para isso, não é? Para relativizarmos o tempo e para podermos também dedicar a tal atenção que faz com que o sabor do tempo passe a ser um bocadinho diferente, não é? Pelo menos essa é uma das grandes diferenças que eu sinto em mim desde que faço desde que dedico essa atenção, como o exemplo que dei há bocadinho no trânsito, não é? De repente deixou de me custar vir no trânsito. Estamos em sintonia. É que deixou mesmo. Estamos em sintonia porque estamos em sintonia porque estava mesmo a pensar nessa experiência que relataste. Porque no fundo o que vai acontecer ao final do dia é olhar para trás e ver que o dia foi cheio desses pequenos momentos. Foi no trânsito que eu me lembrei de parar e ter calma porque é isto que eu estou a viver neste momento. Foi num momento, numa conversa com o meu filho, que eu me lembrei, calma, vou gerir isto de outra forma, vou dar um passo atrás e tentar perceber como é que vou fazer isto. É num problema de trabalho, portanto, mesmo na escola, portanto, é a soma destes pequenos momentos ao longo do dia em que podemos fazer a diferença e chegamos ao final do dia com uma bagagem muito mais rica de aprendizagem. Sem dúvida, sem dúvida. Filipe, eu gosto tanto deste tema de conversa, é um dos meus temas preferidos para te dizer. Tenho outros, não é? As lives que vou fazendo aqui pelo Descobrimos são um bocadinho a prova disso. Mas de facto o tempo vai passando. Olha, gostei muito de te reencontrar, mas queria deixar aqui bem claro, então, 3 ou 4 coisas. A Filipa Barros vai às escolas, vai às organizações empresariais, faz coaching individual ou em grupo, e eu sei que começaste agora devagarinho as tuas redes sociais. Exatamente. E portanto eu queria que tu deixasses aqui bem claro qual é o teu Instagram. Tu hoje estás aqui comigo através do teu Instagram pessoal. Exatamente. Mas gostava que convidasses as pessoas a fazerem um gosto. Eu convido as pessoas a fazerem um gosto no canal que tu acabaste de abrir, que pelo que me parece, não é? É mais direcionado precisamente para o tema de conversa que tivemos hoje. Exatamente. Então, que canal é esse? Como é que as pessoas podem entrar em contacto contigo? Sim, podem me encontrar em Filipa Barros Leitão, é o endereço do site e do Instagram e do Facebook, mesmo no LinkedIn, portanto podem me encontrar em todas estas redes e comunicar comigo, estão lá todos os contactos, mesmo por e-mail ou por telefone ou mesmo através das redes, e o que tenho para oferecer são estes serviços, mindfulness, meditação e coaching para adultos, para crianças, para adolescentes, mesmo em contexto institucional ou empresarial, ou simplesmente individual. Ótimo, ótimo. Então eu deixo aqui o convite, porque às vezes, não é? Nesta procura de como é que eu posso fazer na minha escola, na minha organização, como é que eu posso fazer comigo, se já tenho experiência, como é que me posso juntar a mais pessoas que tenham também experiência? Não tenho experiência, quero começar, por onde é que eu começo? Então, faço aqui este convite, que entrem em contacto com a Filipa Barros, que façam um gostezinho lá na tua então nova conta de Instagram. Tenho muito gosto em que as pessoas possam conhecer cada vez mais, Filipa. Agradecer a tua presença aqui, teres aceito este convite assim quase depois de teres aterrado e assim com toda essa disponibilidade logo quando te convidei, e quero muito, muito, muito celebrar essa tua disponibilidade, essa tua vontade de fazeres esta conversa comigo, porque eu também a tinha bastante.
Também lembrar então que também faço o convite para as pessoas entrarem em contacto com o Descobrimos, seja por qualquer motivo que tenha a ver também com a área de educação, do mindfulness, etc. Mas, acima de tudo, voltando a lembrar o MBSR que vai começar amanhã, eu estou muito entusiasmada, fico sempre muito entusiasmada na véspera do MBSR, até porque é um programa ao qual eu dedico particular atenção, passo a redundância. Mas, acima de tudo, Filipa, agradecer mesmo muito a tua presença. Vou-te fazer um último pedido, assim, em estilo de despedida, só da conversa, não da nossa relação, obviamente, e é, com muita sinceridade, qual seria assim a principal mensagem que tu deixas, por que não, aos adultos das escolas que possam querer acolher estas experiências para os seus alunos? É realmente, se calhar, amanhã, quando entrarem na sala de aula, olharem para os alunos e perceberem o que é que poderá estar a faltar, o que é que poderá, em que é que podem enriquecer cada um daqueles meninos. Mal. Deixamos só Obrigada, assim. Filipa. E lindo, e lindo. E já agora terminar com o tal silêncio tão rico que tu trouxeste também ao longo da conversa. Olha, muito obrigada, Filipa, mais uma vez. Obrigada a toda a gente que vai passando por aqui, que foi estando aqui, que foi escutando a Filipa e um bocadinho da Sílvia também. E pronto, e um até breve, Filipa, e um até breve a todos os que nos vão ouvindo. Obrigada, Filipa, um beijinho, até breve. Obrigada, Sílvia, pela conversa e pela energia boa. Obrigada. Obrigada, querida. Beijinho grande, beijinho. Até breve.